Não são castelos de pedra nem arranha-céus de aço. E, no entanto, estas construções superam muitas obras humanas em engenho e beleza. Hoje, em Explora o Desconhecido, te convidamos a descobrir os 50 ninhos de aves mais belos, assombrosos e únicos do planeta. Verdadeiras arquiteturas do século criadas sem plantas, sem ferramentas e sem erros. Desde fortalezas suspensas que desafiam o vento, até cidades flutuantes e túneis secretos sob a terra, cada ninho é uma obra-prima de sobrevivência, amor e criatividade natural. Prepare-se para se surpreender, emocionar e olhar para as aves com novos olhos. Se você ama a natureza e os mistérios do mundo animal, inscreva-se em Explora o Desconhecido, compartilhe este vídeo e acompanhe-nos nesta jornada extraordinária que apenas começa. 50. Grande Calao, a fortaleza selada do bosque tropical. Nas selvas profundas do Sudeste Asiático, o Grande Calao transforma o ato de aninhar em um dos rituais mais extremos e comoventes da natureza. A fêmea escolhe uma cavidade alta em uma árvore antiga, um refúgio natural que logo se tornará prisão e salvação. Com a ajuda do macho, ambos selam quase por completo a entrada usando barro, resina e restos vegetais, deixando só uma estreita fenda. A partir desse momento, a fêmea fica encerrada durante semanas, isolada do mundo exterior enquanto incuba os ovos e cria os filhotes. Dentro reina a escuridão e o silêncio. Fora, o macho trabalha sem descanso, trazendo alimento dia após dia. Quando os filhotes estão prontos, a mãe rompe o muro e a família volta a ver a luz. Cada grão de barro conta uma história de confiança, sacrifício e amor instintivo. 49. Abelharuco, Carmim do Norte, o arquiteto subterrâneo. Sob o sol ardente da África, uma explosão de vermelho e carmim cruza o céu. É o abelharuco carmim do norte, uma ave tão bela quanto engenhosa. Em vez de construir em árvores, escolhe uma estratégia audaz: cavar a terra. Com seu bico curvado e patas ágeis, perfura taludes arenosos e paredes de argila, até criar túneis que podem superar os 2 metros de longitude. Ao final se esconde uma câmara secreta, onde a fêmea deposita seus ovos brancos, protegidos do calor extremo e dos predadores. Estes ninhos formam enormes colônias, convertendo ribeiras inteiras em autênticas cidades vivas, vibrantes de cor e som. Mas a magia não termina aí. Sua técnica de caça é um espetáculo aéreo, atrapalhando insetos em pleno voo. Antes de oferecer a presa, elimina com precisão o ferrão. Engenharia, elegância e sobrevivência se unem sob a terra. Calamão comum, o rei do pântano. Nos humedais densos e brilhantes, onde a água reflete o céu como um espelho verde, o calamão comum avança com a dignidade de um monarca. Sua plumagem azul violácea reluz sob a luz, contrastando com um bico vermelho intenso que parece uma joia viva. Seu ninho não busca alturas nem esconderijos profundos. Flutua serenamente sobre caniços e vegetação aquática, tecido com folhas e talos em forma de tigela. À primeira vista, parece frágil, mas está desenhado para resistir a correntes, chuvas e mudanças constantes do pântano. Ambos os pais se revezam para vigiar e alimentar os filhotes, que crescem rápido e abandonam o ninho em poucos dias. Graças às suas longas patas e dedos estendidos, o calamão caminha sobre plantas flutuantes como se fossem terra firme. Sem muros nem torres, seu lar é um símbolo de equilíbrio, adaptação e força silenciosa. Cegonha, a construtora de fortalezas do céu. No alto de árvores centenárias, campanários ou inclusive postes elétricos, a cegonha levanta algumas das estruturas mais impressionantes do mundo das aves. Seus ninhos são verdadeiras fortalezas aéreas,
que podem alcançar 2 metros de diâmetro e pesar centenas de quilos. Construídos com ramos grossos, raízes, ervas secas e, às vezes, materiais humanos, parecem caóticos, mas escondem uma solidez extraordinária. Ano após ano, o mesmo casal regressa para reforçar sua obra, adicionando camadas novas e acolchoando o interior com plumas e vegetação suave. Alguns ninhos sobrevivem durante décadas e se herdam entre gerações, convertendo-se em edifícios vivos compartilhados com outras espécies. Enquanto a cegonha voa com elegância, em terra demonstra uma paciência infinita como arquiteta. Seu ninho não é só um lar, é um monumento à fidelidade, à constância e à arquitetura sustentável da natureza. Jacana africana, o pai que flutua com seu lar. Nos lagos e pântanos africanos, a jacana africana desafia todas as regras familiares do mundo animal. Aqui é o macho quem constrói o ninho, incuba os ovos e cuida dos filhotes, enquanto a fêmea continua sua vida reprodutiva. Seu lar é uma balsa flutuante feita de folhas de nenúfar e plantas aquáticas, leve, mas surpreendentemente estável. O macho revisa constantemente o equilíbrio para que o ninho não tombe com o vento ou a chuva. Quando nascem os filhotes, a cena é inesquecível. O pai os esconde sob suas asas e os transporta através da água como se levasse um tesouro vivente. Com dedos longos e finos, caminha sobre a vegetação flutuante sem afundar. Sem alicerces nem paredes, demonstra que a melhor arquitetura pode se mover e que o refúgio mais seguro é um pai atento. Pica-pau, o escultor do tronco. Não necessita serras nem brocas. Sua ferramenta é um bico duro como cinzel e um ritmo que soa como tambor no bosque. O pica-pau converte um tronco seco em um refúgio perfeito, talhando uma entrada discreta e um túnel vertical que conduz a uma câmara arredondada. Cada golpe é preciso, como se medisse com olhos de arquiteto e mãos invisíveis. O interior fica forrado com aparas mornas, um tapete natural que isola do frio, amortece a umidade e dificulta o acesso a intrusos. O mais brilhante é sua estratégia higiênica. Em muitas temporadas, estreia moradia para evitar parasitas. E quando o pica-pau se marcha, sua obra não morre. Corujas, estorninhos e outros vizinhos herdam essa cavidade como um apartamento de luxo do bosque. Um só bico e nasce uma fortaleza viva. Mito: ave de cauda longa, o alfaiate de plumas e teia de aranha. Nos ramos finos, onde o vento brinca de sacudir tudo, este pequeno artesão costura um milagre. O mito, ou ave de cauda longa, fabrica um ninho diminuto, mas com a elegância de uma bolsa de alta costura, musgo, fibras vegetais, plumas suaves e teia de aranha como cola elástica. De longe parece uma bolinha de natureza, mas ao se aproximar descobre uma engenharia delicada. Seu truque estrela é o engano. Às vezes incorpora uma entrada falsa para confundir predadores curiosos, enquanto a porta real fica camuflada como uma costura invisível. O macho costuma começar a obra como carta de apresentação. Se a fêmea aprova o desenho, ambos o terminam e o acolchoam até convertê-lo em uma câmara morna, quase inquebrável. É pequeno, sim, mas protege como uma fortaleza elegante que late com vida. Pomba coroada de Victoria, realeza discreta em Papua. Na selva úmida de Papua Nova Guiné, a pomba coroada de Victoria caminha como se levasse um segredo antigo, uma coroa de plumas e uma calma de rainha. Seu ninho não busca espetáculo, busca segurança. A uns 5 a 10 metros do solo, escolhe um ramo firme e constrói uma plataforma ampla com raminhos, lianas e folhas secas, como uma varanda escondida sob o dossel. Macho e fêmea trabalham juntos, equilibrando o prato com uma precisão silenciosa, porque ali colocarão um único ovo.
precioso e vulnerável. Durante semanas, se revezam para incubar, limpar e manter o refúgio protegido por sombras verdes e chuva constante. Em um lugar onde a umidade devora tudo, seu desenho é inteligência pura. Materiais simples, estrutura estável, camuflagem natural. Não é o ninho mais chamativo, mas sim um dos mais sábios, um berço seguro no coração da selva. Em La Sabana africana, o sol cai como fogo e a noite morde com frio. Lá, um pássaro minúsculo projeta casas feitas para sobreviver. O macho do tecelão mascarado do sul não tece por acaso. Ele observa o vento, a sombra, a ventilação, até mesmo a direção da chuva. Depois, começa a trançar longas e flexíveis gramíneas até formar uma esfera compacta, com paredes grossas como um casaco natural. A entrada fica voltada para baixo, uma porta à prova de tempestades que também mantém o interior mais fresco. Cada nó é uma demonstração de técnica bico e patas, trabalhando como mãos habilidosas. Mas o drama vem no final, a fêmea inspeciona. Se o ninho não a convence, ela parte sem hesitar. E o macho pode destruí-lo e começar de novo. Não é crueldade, é a natureza exigindo perfeição. Pequeno construtor, grande lição, design ou nada. Enquanto outras aves constroem seus lares em direção ao céu, o martim pescador desaparece na terra. Ele escolhe barrancos de rio, paredes de barro e argila onde quase ninguém ousa chegar. Ali, o casal escava um túnel de 30 a 90 centímetros, com a paciência de um minerador, até abrir uma câmara final escondida, como um refúgio subterrâneo. A entrada geralmente se inclina para cima, um detalhe genial para evitar que a água invada o ninho quando o rio sobe. Lá dentro não há penas nem cama elegante. Com o tempo, acumulam-se restos de peixes, espinhas e escamas. Pode parecer desagradável, mas esse cheiro pode confundir predadores e manter intrusos afastados. Na escuridão total, eles incubam ovos brancos durante quase 3 semanas. Os filhotes nascem frágeis, cegos, mas perfeitamente protegidos. Uma verdade surpreendente. Às vezes, a melhor fortaleza não está acima, mas sob seus pés. O tecelão baia é o símbolo definitivo da perseverança. O macho assume toda a tarefa de construção, desde escolher o local até tecer o último nó. Com longas fibras de capim, ele cria um ninho pendurado em forma de gota, suspenso em galhos altos. O projeto inclui um túnel de entrada estreito e descendente, que protege a câmara principal da chuva e dos predadores. Cada nó exige precisão absoluta. Após dias de trabalho, chega a prova final, a inspeção da fêmea. Se ela não aprova o design, rejeita sem piedade. O macho pode desmontar tudo e começar do zero. Não há atalhos. Nesse mundo, a beleza e a segurança são conquistadas com insistência. Cada ninho terminado é uma vitória do esforço sobre o fracasso, uma verdadeira obra-prima tecida com paciência infinita. Na América do Sul, o João de Barro parece um artesão de outros tempos. Em vez de galhos, ele usa barro misturado com capim para moldar um ninho que lembra um pequeno forno de argila. Com bico e patas, ele dá forma a uma cúpula sólida, com entrada lateral e câmara interna. Ao secar, a estrutura endurece como cerâmica, resistindo à chuva, ao vento e a muitos anos de uso. Esses ninhos são colocados em árvores, postes ou construções humanas, firmes como casas de adobe. O mais fascinante é que não existem dois iguais. Cada casal imprime seu próprio estilo na forma e no tamanho. Mais do que um abrigo, é uma peça artesanal. O João de Barro mostra que a sobrevivência também pode ser bela e que a arquitetura mais duradoura nasce da criatividade instintiva. Em lagos salinos e planícies alagadas, os flamingos erguem cidades efêmeras de barro. Em vez de galhos,
Eles usam lama úmida para construir cones elevados de até 50 centímetros. O macho e a fêmea se revezam, trazendo pequenas porções de barro e empilhando-as com uma paciência quase ritual. No topo, colocam um único ovo, protegido da água crescente e do vento. Milhares desses ninhos juntos transformam a paisagem em uma metrópole surrealista que emerge do lago. O barro não só eleva, isola e estabiliza. Quando o filhote nasce, já está adaptado a um ambiente extremo. Essas fortalezas humildes mostram que, mesmo em condições duríssimas, a vida encontra soluções simples e brilhantes. Barro, constância e cooperação bastam para criar um verdadeiro milagre coletivo. Nos desertos do sudoeste dos Estados Unidos e do norte do México, a coruja do cacto escolhe um lar que poucos ousariam imaginar: o interior de um cacto gigante. Ela escava uma cavidade dentro do saguaro, onde a polpa é mais macia e fresca. Os espinhos externos funcionam como uma muralha natural, bloqueando predadores e regulando a temperatura. Durante o dia, protegem do calor extremo. À noite, conservam o calor. Apesar de pequena, essa coruja é ferozmente territorial e defende seu ninho sem hesitar. Seu refúgio é discreto, seguro e surpreendentemente confortável. Em uma paisagem hostil, mostra que a melhor fortaleza pode ser feita de espinhos. Inteligência, coragem e adaptação se escondem atrás de cada cacto silencioso. O ninho do beija-flor garganta-rubi é tão pequeno que, olha, poderia ser confundido com um simples carocinho no galho, mas na verdade é uma joia da engenharia. A fêmea constrói tudo com musgo, fibras vegetais e teias de aranha, criando uma estrutura flexível e elástica. E graças a isso, o ninho se expande conforme os filhotes crescem. O lado de fora é camuflado com líquens e pedacinhos de casca, praticamente desaparecendo no ambiente ao redor. Apesar do tamanho minúsculo, oferece um isolamento térmico surpreendente. Enquanto o beija-flor voa feito uma faísca viva, seu lar permanece imóvel e seguro. É a prova de que a grandeza não depende do tamanho. Em uma estrutura menor do que uma tampinha de garrafa, a natureza guarda uma perfeição absoluta. Nas florestas de Papua Ocidental, o pássaro jardineiro de Vogelkop transforma o cortejo em arte. Sua construção, chamada de bower, não é um ninho para viver, mas sim um palco criado para impressionar. O macho passa semanas, até meses, reunindo gravetos, frutinhas coloridas, flores, sementes e objetos brilhantes. Tudo é colocado com uma precisão quase obsessiva, organizado por tons e tamanhos, como se fosse uma galeria ao ar livre. Cada detalhe reflete sua criatividade e esforço. Quando a fêmea chega, ela não olha só para o pássaro, avalia toda a obra. Se o cenário não a convence, ela vai embora sem hesitar. O macho, então, precisa modificar tudo ou começar de novo. Aqui, a arquitetura é linguagem e sedução. Não existe força nem canto suficiente. Só arte, paciência e estética decidem. É uma dança entre inteligência, beleza e seleção natural. Na África, o Hamerkop constrói um dos ninhos mais impressionantes do reino animal. Não é só uma plataforma simples, mas uma verdadeira cabana, com paredes, teto e entrada lateral. Pode pesar dezenas de quilos e exige milhares de materiais, galhos grossos, barro úmido, capim e, às vezes, até objetos humanos. A estrutura é colocada em árvores robustas perto da água e pode levar meses para ficar pronta. Macho e fêmea trabalham sem descanso, reforçando as paredes com barro para proteger do sol, da chuva e dos predadores. O mais surpreendente é o legado. Mesmo quando o Hamerkop abandona o ninho, a construção continua viva. Corujas, répteis, abelhas e pequenos mamíferos reutilizam como abrigo. Não é só um lar, é uma infraestrutura duradoura,
um monumento silencioso ao talento arquitetônico da natureza. Nas florestas tropicais da América Central, a oropêndula de Moctezuma cria ninhos que parecem desafiar a gravidade. Suspensos no alto das árvores, eles pendem como longas cestas trançadas, balançando suavemente com o vento. O macho é o principal construtor e costuma fazer vários ninhos para atrair uma parceira, como se montasse um bairro inteiro lá no alto. Cada estrutura pode chegar a mais de 1 metro de comprimento e é tecida com fibras vegetais resistentes, mas flexíveis. A localização é fundamental em galhos finos e inacessíveis para predadores. O balanço constante funciona como um berço natural, fortalecendo os filhotes desde o nascimento. Lindos e práticos, esses ninhos flutuantes são abrigos seguros e elegantes, mostrando que, na selva, altura e movimento também fazem parte do design perfeito. No sul da África, sobre árvores solitárias ou postes, surge uma estrutura gigantesca que parece um monte de palha, mas é uma cidade. O Ninho do Tecelão Social é um dos exemplos mais impressionantes de arquitetura comunitária. Ele pode abrigar mais de 100 casais e permanecer em uso por décadas. O pássaro alfaiate não constrói, ele costura. Nas florestas do sul da Ásia, a fêmea escolhe uma folha grande e flexível e começa uma tarefa extraordinária. Nos arbustos áridos da Austrália, o megápode executa uma das proezas mais surpreendentes da natureza. Ele não constrói um ninho comum, ele ergue uma autêntica incubadora viva. Nas florestas majestosas da América do Norte, a águia careca ergue fortalezas que desafiam o céu. Nos lagos gelados dos Andes, a mais de 3.000 metros de altitude, o Irerê de Crista desafia um dos ambientes mais extremos do planeta. Em vez de construir na margem, ele cria seu próprio território, uma ilha artificial. Macho e fêmea transportam milhares de pedras uma a uma, formando um montículo que emerge da água como uma fortaleza de rocha. Alguns ninhos podem exigir centenas de quilos de pedra, uma façanha colossal para uma ave. Somente quando a base está sólida, eles colocam no centro vegetação macia para os ovos. Essa estratégia reduz o acesso de predadores e aproveita melhor a luz solar em um clima gélido. Rodeado de água fria e vento constante, o ninho se torna um refúgio estável e seguro. Não é apenas um lar, é uma declaração de resistência, inteligência e arquitetura extrema no topo do mundo. Cada ninho que vimos conta uma história silenciosa, uma história de instinto, de cuidado e de responsabilidade. Não há desperdício desnecessário, não há destruição do equilíbrio natural. As aves constroem apenas o que precisam, onde precisam, usando materiais que a própria natureza oferece. Em tempos em que a humanidade enfrenta crises ambientais, esses pequenos arquitetos se tornam mestres involuntários da sustentabilidade. Há também uma profunda mensagem humana nessas construções. Muitos ninhos são fruto do trabalho em parceria, outros do sacrifício absoluto de um dos pais, e alguns até do esforço coletivo de toda uma comunidade. Eles nos ensinam que o lar não é apenas um lugar físico, mas um espaço de proteção, cooperação e amor. Um local onde a vida começa e é cuidada com valentia, mesmo nas condições mais extremas. Este percurso desperta admiração, mas também humildade, porque diante de um ninho tecido com milhares de fibras, costurado folha a folha ou erguido pedra a pedra no meio de um lago gelado, entendemos que a inteligência não pertence apenas ao ser humano. A natureza pensa, projeta e se adapta com uma sabedoria ancestral que merece respeito. Compartilhar este vídeo é também compartilhar consciência. É semear curiosidade em crianças, jovens e adultos. É lembrar que cada ave,
por menor que seja, cumpre um papel essencial no equilíbrio do planeta. Ao apreciar seus ninhos, aprendemos a valorizar a vida em todas as suas formas, a proteger os ecossistemas e a conviver com o mundo natural de maneira mais responsável. Que este vídeo não termine quando a tela se apagar. Que seja o início de um olhar mais atento, mais empático e mais agradecido para a natureza que nos rodeia. Porque ao cuidar das aves, cuidamos também do nosso próprio futuro. Chegamos ao fim desta incrível viagem pelas arquiteturas mais surpreendentes do mundo das aves. Mas a exploração não termina aqui. A natureza está cheia de maravilhas ocultas, histórias silenciosas e segredos que esperam ser descobertos por quem sabe olhar com atenção. Se este vídeo te surpreendeu, te emocionou ou te fez ver o mundo com outros olhos, apoie-nos com um like, compartilhe este conteúdo com quem ama a natureza e inscreva-se agora mesmo em Explora o Desconhecido. Ao fazer isso, você não só ajuda o canal a crescer, mas se torna parte de uma comunidade que valoriza o conhecimento, a curiosidade e o respeito pelo nosso planeta. Ative o sininho de notificações para não perder nossas próximas viagens. Exploraremos animais extraordinários, fenômenos naturais incríveis e mistérios que desafiam a imaginação. Cada novo vídeo é uma porta aberta para o desconhecido. Obrigado por nos acompanhar até o final. Obrigado por assistir, por aprender e por compartilhar. Nos vemos muito em breve em uma nova aventura aqui, em Explora o Desconhecido, onde cada história te aproxima um pouco mais da magia do mundo natural.